Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no nosso canal, gente. Notícias fresquinhas direto de Brasília neste sabadão, é isso aí. Olha só, gente, antes da gente ir para as notícias, vamos fazer aquela rapidinha. Confere aí se você está inscrito no canal e comenta da onde você tá vendo o vídeo, abençoado. Qual sua cidade, qual o seu estado? Comenta aí pra gente medir aqui a nossa audiência. Eu vou estar curtindo todo mundo que comentar, tá? Bom, gente, e em menos de uma semana depois daquele alvoroço todo, o Flávio Bolsonaro volta a primeiro lugar nas pesquisas de novo, gente. Não adiantou nada o fuzuê do PT. E é com esses comentários que a gente vai começar. Presta bem atenção, lembrando que tem muita coisa, muita derrota do Alexandre de Moraes que eu vou mostrar aqui nesse vídeo ainda, tá? Inclusive possível prisão do Moraes, é isso. Mas olha só. Com Flávio Bolsonaro liderando todas as pesquisas até alguns dias atrás, a estratégia do PT foi a mesma usada em 2018 e em 2022 contra o seu pai, Jair Bolsonaro. Tentar criar um factoide para convencer as pessoas a não votar em Flávio e talvez assim dar um novo mandato ou levar novamente para a cena do crime Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, a estratégia falhou. Os argumentos da esquerda foram muito fracos e a tentativa absurda e deturpada do Intercept Brasil, o mesmo jornaleco envolvido nos escândalos da Vaza Jato, que acabaram libertando Lula da cadeia, e todos os seus comparsas que foram condenados naquela época, fizeram apenas com que a direita bolsonarista se unisse cada vez mais. Nos primeiros dias ali, depois do tal vazamento do áudio com Vorcaro, houve uma oscilação nas pesquisas e Flávio caiu. Muita gente, inclusive, começou a usar gráficos de site de aposta para tentar comprovar que Lula venceria até no primeiro turno. Eu fui um dos poucos que veio até aqui nas redes sociais e defendeu que isso era uma oscilação passageira e que Flávio voltaria a liderar as pesquisas. A questão é que agora saiu uma pesquisa oficial, registrada no TSE, e que comprova que Flávio Bolsonaro já está à frente de Lula de novo, e talvez mais à frente ainda do que estava antes. Então vamos lá, vou mostrar isso daqui para vocês. Flávio tem 47% e Lula 44% no segundo turno, diz pesquisa. Levantamento da GERP entrevistou 2.000 eleitores de 18 a 21 de maio. Ou seja, essa pesquisa aqui foi feita no auge de todas as notícias tentando destruir a reputação de Flávio. E ela mostra duas coisas. Olha só, na disputa do primeiro turno, Flávio e Lula pontuam 38%. A pesquisa fez a seguinte pergunta: se as eleições fossem hoje, em qual deles você votaria? Ou seja, uma pergunta bem objetiva. E Flávio apareceu com um empate técnico, 38% para o Flávio, Lula com 38%, Romeu Zema, o traíra do Romeu Zema, 3%, Ciro Gomes 3%, Renan Santos 3%, Ronaldo Caiado 2%, Augusto Cury 1%, Cabo Daciolo, meu Deus, como tem candidato, cara, parece 1989, acho que nunca teve tanto candidato assim. Ronaldo Caiado 2%, Augusto Cury 1%, Cabo Daciolo 1%, Samara Martins 1%, Rui Costa Pimenta 0%, Aldo Rebelo 0%, Edmilson Costa 0% e Hertz Dias 0%. E também temos a questão da rejeição. Olha só, Lula é rejeitado por 48%, enquanto Flávio Bolsonaro por 41%. A rejeição de Flávio Bolsonaro, obviamente, aumentou devido a essa tentativa de destruição de reputação e até a ligação aí, as acusações falsas que já fizeram no passado para Jair Bolsonaro. Bom, mas o que interessa é aqui. Como eu tinha falado e falei diversas vezes aqui, quem assiste todos os meus vídeos acompanha e pode confirmar. Flávio Bolsonaro ganharia no segundo turno de qualquer forma, seria o único com capacidade de ir para o segundo turno com Lula, e no segundo turno, mesmo que ele fosse com uma votação muito mais baixa do que era esperado,
ele venceria o Lula. Porque quando chegar no segundo turno, meu amigo, o Brasil vai ter que decidir entre o homem que está destruindo o Brasil e aquele que representa o governo anterior que estava fazendo o Brasil voltar aos rumos, crescer, reduzir impostos, aumentar os empregos, melhorar todos os indicadores econômicos. Então, nesse ponto de vista, por mais que Lula ainda esteja forte, eu acredito que até as eleições Lula vai derreter muito mais do que isso e Flávio Bolsonaro pode até retomar a liderança no primeiro turno, mas vamos levar um cenário do momento. Eu sempre falo para vocês aqui, a minha análise é sempre uma fotografia do momento. A gente não sabe o que pode acontecer semana que vem ou na próxima, que novos escândalos podem acontecer aí envolvendo Lula e o seu governo, não só no Banco Master, mas em dezenas de outros escândalos de corrupção que já foram relatados. E automaticamente nós vemos o seguinte, no cenário de hoje, Flávio Bolsonaro teria 47% dos votos, 3% a mais aqui do Lula e venceria as eleições. Pois é, gente, grande virada aí do Flávio Bolsonaro, que o Intercept tentou derrubar ele para reeleger o Lula, mas não durou nenhuma semana, o Flávio já tá aí na frente do Lula mais uma vez. Agora, olha só essa notícia, gente. Luiz Fux votou neste sábado pela manutenção das prisões de Henrique Vorcaro e Felipe Cansado Vorcaro. É isso, o Luiz Fux está votando igual com o Mendonça, gente. Agora adivinha quem votou contra para soltar esses familiares daí que também estão envolvidos do Vorcaro? O Gilmar Mendes. Como sempre, gente, como sempre, o Gilmar Mendes votou contra e a favor da soltura desses familiares aí. O Fux está votando igual o Mendonça. Isso é muito importante para a gente ver que realmente o Fux mudou a cabeça mesmo. Mudou. Ele é outra pessoa dentro do STF, acompanhando o Mendonça. Enquanto isso, a ala bandida do STF sempre vota errado, gente. Pelo amor de Deus. Como que vota para soltar bandido? Pois é, Gilmar Mendes. Bom, agora vamos continuar falando de bandido, continuar falando de Alexandre de Moraes, gente. É isso, porque ele tomou um grande golpe na noite de ontem. Simplesmente a Itália humilhou Alexandre de Moraes, gente, com a liberação aí da Carla Zambelli. E agora vocês vão entender o porquê. Olha só essas palavras aqui do Marsiglia. A Corte de Cassação italiana, a instância máxima da justiça da Itália, correspondente aqui ao STF brasileiro, simplesmente anulou ontem a extradição de Carla Zambelli e a libertou da prisão. É um vexame internacional para o Moraes, é um vexame internacional para o Estado brasileiro que se diz democrático, porque a Carla Zambelli acaba com isso de ser declarada uma perseguida política. É mais uma derrota pessoal do Moraes, que eu vou te explicar agora. Corte de Cassação italiana, como eu mencionei, que é uma espécie de STF, simplesmente anulou os pedidos de extradição da Zambelli, e inclusive o da condenação de 10 anos dela e a invasão, suposta invasão do CNJ, de 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma. Os dois processos estavam juntos e foram julgados conjuntamente. A Carla Zambelli foi libertada da prisão, inclusive na sequência da prisão. O advogado dela, o Fábio Pagnosi, afirmou na imprensa que a Suprema Corte da Itália reconheceu a Zambelli como uma perseguida política e as provas contra ela promovidas pelo STF não eram sólidas. A decisão ainda definitiva é do governo italiano, mas a parte jurídica da história é essa. A parte jurídica, até onde vai a justiça italiana, a determinação é de que a Zambelli é uma perseguida política. Portanto, meus caros, nós temos a corte mais alta da justiça italiana dizendo que o Moraes persegue politicamente as pessoas dentro do Brasil. Olha o vexame internacional que isso é. Olha o vexame internacional que é o STF da Itália dizendo que o STF do Brasil persegue politicamente as pessoas.
pessoas e anulando as decisões do STF e permitindo que as pessoas perseguidas por ele fiquem livres. Isso é absolutamente importante para todos nós e, sem dúvida, vem numa sequência de reconhecimentos internacionais de que o Moraes é um tirano, é um juiz que age com a toga em favor de seus interesses pessoais, políticos e até ideológicos. A Itália é mais um país nos últimos anos que rejeita formalmente a leitura política do STF brasileiro e, sobretudo, os desejos mais subjetivos de punição do ministro Moraes. Os Estados Unidos já tinham sancionado Moraes via Magnitsky. A gente já tinha também o Alan dos Santos tendo seu pedido de extradição negado. Também a mesma coisa tinha acontecido com Oswaldo Eustáquio na Espanha. E agora a gente tem a Zambelli. E provavelmente a gente vai ter nos próximos dias, meses, enfim, o Eduardo Talhaferro também tendo a mesma sequência. Pois é, gente, mas o mais certo a dizer é que essas decisões do Alexandre de Moraes já são vistas como desconfiança por esses tribunais estrangeiros aí. Pois é, quando se trata de decisão do Alexandre de Moraes, as cortes já pensam de outra maneira. A gente vê aí que ele já reconhece como perseguição política. Isso é bom, né? Bom, enquanto isso, os Estados Unidos estão na cola do Alexandre de Moraes, gente, é isso aí. Eu trouxe essa notícia para vocês no vídeo anterior, mas agora eu trouxe aqui a reportagem, é isso aí. Por que o Alexandre de Moraes virou réu? É isso, o Alexandre de Moraes virou réu nos Estados Unidos, gente, olha só. A Justiça Federal da Flórida acatou o pedido da empresa Rumble e da Trump Media, proprietária da Truth Social, e autorizou que a ação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aqui do Brasil, prossiga mediante citação por e-mail. Tem esse destaque na coluna do nosso Leandro Magalhães, do sbtnews.com.br, com mais detalhes. E, na prática, o ministro Alexandre de Moraes passa a responder por um processo nos Estados Unidos, né? Uma notificação que faz esse processo andar. A decisão rompe o bloqueio da citação e permite que o caso avance em direção a uma eventual revelia ou a uma análise de mérito, né? É o que avaliam juristas norte-americanos. A Justiça da Flórida reconheceu que a Rumble e a Trump Media tentaram, por meses, realizar a citação formal pela Convenção de Haia, mas concluiu que o processo no Brasil se tornou politizado e efetivamente indisponível, e aí incluindo a intervenção da Procuradoria-Geral da República. O sigilo imposto também no Superior Tribunal de Justiça e a notícia de que o cumprimento da citação teria sido recusado. O tribunal também entendeu que a intimação por e-mail atende ao devido processo legal, porque um dos endereços teria sido utilizado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para contatar a empresa Rumble no contexto das ordens de censura, enquanto o outro consta publicamente no site do STF. Portanto, a Justiça dos Estados Unidos autorizando essa citação ao nosso ministro Alexandre de Moraes aqui do Brasil na ação da Trump Media. A gente lembra que esse processo nos Estados Unidos é histórico. Essa ação está tramitando na Justiça Americana desde fevereiro de 2025, acusando o ministro Alexandre de Moraes de emitir ordens secretas de censura que vão para além do nosso território aqui no Brasil. Lembrando que essa plataforma, a Rumble, ela está proibida de atuar aqui no país, ela foi proibida de atuar no Brasil depois de descumprir ordens judiciais. É isso, gente. Os Estados Unidos usando da mesma arma que o Alexandre de Moraes está usando aqui no Brasil, intimando as pessoas por e-mail. Mas só que agora o bonitão aí virou réu. É isso. Bom, olha só, gente, o Flávio Bolsonaro teve em entrevista e ele soltou essa seguinte palavra: o Trump voltou e Bolsonaro é o próximo. A democracia será restaurada. Olha só essa entrevista que ele deu no dia de hoje. You say a mission from God. It's funny because President Trump... Ah, gente, preste atenção na legenda aí, tá? A entrevista tá em inglês. You say a mission from God. It's funny because President Trump, we saw the 2020 election. Very similar situation in Brazil.
Then Trump reemerges, becomes president of the United States in 2024. A lot of Americans said it was divine. President Trump, chosen by God to lead this country. Now, a Bolsonaro is going to be president of Brazil again. Can you talk about the similarities between the struggles in the United States and Brazil and really the fight to come back and take power over that country? There are many similarities between Donald Trump and Jair Bolsonaro. In fact, I recently started reading Eric Trump's book, which tells the story of these years from the perspective of the president's son, someone who witnessed everything up close and experienced it firsthand. So there are many similarities between President Bolsonaro and President Trump. Both were heavily persecuted by the mainstream media. Both went through intense political persecution in their respective countries. Both faced a pandemic, one of the most difficult moments humanity has ever experienced in recent centuries, and both were victims of assassination attempts. Fortunately, President Trump returned to the presidency of his country. President Bolsonaro did not have that same fate and the same luck. Donald Trump 2.0 is much better than Donald Trump 1.0, and I am certain that Bolsonaro 2.0, represented by Jair Bolsonaro's son, will also, God willing, be much better than President Jair Bolsonaro was. With great faith, we believe we will restore hope to our country, achieve justice for President Jair Bolsonaro, and restore democracy in Brazil. É isso, gente. Vale lembrar aí a coincidência que é o Trump com o Bolsonaro, né? Ambos sofreram atentados, ambos ficaram fora de uma eleição, mas só que o Trump conseguiu dar a volta por cima e votou com o Trump 2.0. Agora a gente tem o Flávio 2.0, né? Que deve voltar aí nesse ano de 2026. E com certeza vai subir a rampa com o grande Bolsonaro, gente. Bom, vamos continuar aqui com o Didi Red Pill trazendo mais notícia. Como sempre, ele tá participando aqui. Já deixo meus créditos para o Didizeira. E sem delongas nenhuma, eu já passo a bola aqui para ele, gente. Olha só, mais notícia. Pega um cafezinho neste sabadão. Bom, olha esse outro dado aqui, galera. Olha que dado interessante. A PRI colocou Futura PECs para 71,5%. Áudio com Daniel Vorcaro não muda a opinião sobre Flávio Bolsonaro. Tá aí, ó. O vazamento dos áudios mudou sua opinião sobre Flávio Bolsonaro. 71,5% diz que não. Mudou negativamente 18%. Mudou positivamente, aí é doideira demais. Os números. Mudou positivamente 6,4%. Indecisos 3,4%. Vou botar esse vídeo, que é um minutinho, só para a gente ver. Os números para vocês, olha aí, 71,5% dizem que o vazamento desses áudios não mudou a opinião sobre Flávio Bolsonaro. 18,7% já afirmam que mudou de forma negativa. 6% dizem que mudou de forma positiva. 3,4% não sabem ou então, não responderam. E aí, de maneira muito rápida, 82% já ouviram falar do escândalo do Banco Master. O escândalo não muda a intenção de voto para 75% dos entrevistados, e a avaliação dessas pessoas que foram entrevistadas é que Lula é o maior beneficiário com o vazamento para 55% dos entrevistados. Sobre envolvimento, 25% dos entrevistados dizem que todos estão envolvidos, 19% não sabem ou não responderam, é um percentual grande. Supremo Tribunal Federal, para 17% está envolvido, Flávio 17% e Lula 11%. Essa é a avaliação dos... Doutor, você viu aí, dizendo que 85% dos entrevistados ali acham que Lula foi beneficiado. Mas isso não se refletiu em voto para ele. Quem não gostou do que aconteceu com Flávio foi para branco e nulo. Indeciso, principalmente indeciso. Lula não ganhou nada com esses áudios, nada. E essa foi a preocupação do PT. Eu trouxe uma matéria aqui da Thaís Herédia, lá da CNN, doutor, onde ela falou justamente isso. Ela falou, olha, o Palácio do Planalto está vendo isso com cautela, porque os caras eram para estar soltando fogos, mas não estão. Por quê? Porque os votos não saíram do Flávio para Lula, porque ninguém deixa de votar em Flávio para votar em Lula, galera. Quem é louco que é eleitor de Flávio e vai votar em Lula? Ah, ele ficou chateado, claro. Aquele massacre midiático em cima do Flávio, né? O cara que não é tão convicto assim de votar no Flávio vai dizer, olha, vou dar um pé para... Não vou votar em Lula, mas eu vou repensar meu voto aqui direitinho.
Aí, com o passar do tempo, com as explicações do Flávio, com a galera sabendo que o dinheiro não era para o bolso do Flávio, era para fazer o filme de Bolsonaro, aí a galera já, esse voto volta para o Flávio. Então, o Lula não foi beneficiado, doutor. Perfeito, Didi. Leitura perfeita. Nós temos que pensar que esses 18%, em tese, que votariam, e eles estão hoje no campo dos indecisos ou buscando uma terceira via. Mas o Lula, zero. Lula não ganhou um voto com essa sacanagem. Ele não ganhou um voto. Tá? Pesquisa dessa, Didi, serve para a gente avaliar na pré-campanha se o que foi feito compensou ou não, porque muitas vezes, e nesse caso eu entendo, traz, inclusive, para o PT uma baita imagem negativa. Por quê? Explora de uma forma equivocada, para não falar mentirosa, fatos que já estão muito claros. Já estão muito claros. Então, eles achavam que seria uma bomba atômica e foi um estalinho de salão, Didi. Segue a vida. Manhã cedo, nós já falamos disso na semana passada. Manhã, ninguém lembra mais, Didi. A certeza é que esses caras não votam em Lula de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá, então... Quero trazer aqui uma reflexão do Cláudio Dantas. Quero trazer aqui uma reflexão do Dantas que bate com o que a gente está falando aqui. Temos também aí as pesquisas, né, mostrando aí o impacto limitado dessa história do Master na campanha do Flávio Bolsonaro. Importante, porque o pessoal está mais ligado, está começando a entender que não é qualquer reportagenzinha de qualquer site mequetrefe que vai manchar uma campanha eleitoral. Então, assim, a direita bobinha precisa ficar mais espertinha, né? E precisa ser mais resiliente, tá? Muito histérica. Vamos parar com essa histeria aí, tá? Vamos ser mais resilientes. Pessoal Nutella aí, tô fora. Nutelinha. É? Nutelinha, né? Direita Nutella. Direita Nutella. Ele viajou com não sei quem, ele foi na casa do Beltrano, do Ciclano, aí ele recebeu dinheiro para financiar o filme. Parece até que não conhecem a República do Bostil. Temos também aí as pesquisas. Duas observações aí. A primeira é impacto limitado, que inclusive eu roubei o título da minha live dessa fala aí do Dantas. Impacto limitado. E a segunda é ver a transformação do Cláudio Dantas, hein, doutor? A gente que acompanha a política há um tempão, hein? Didi, eu ia comentar exatamente isso. A transformação desse cara. Será que caiu a ficha, Didi? Sabe o que eu acho, doutor? Sinceramente, sabe o que eu acho? Eu acho que ele entendeu que a direita está crescendo no mundo inteiro, está crescendo no Brasil, e ele entendeu que se ele ficasse naquela isentice que ele ficava, que ele era o isentão, que ele gostava de terceira via, tinha nojinho de Bolsonaro, mas eu acho que aí também tem uma coisa muito comercial, viu, doutor? Ele sabe que os bolsonaristas, quando a gente gosta, a gente apoia mesmo. Bolsonarista, quando gosta, gosta. Quando pega asco, tá aí o Constantino. Sim. Tá aí o Constantino, coitado. Coitado não, né? Ele cavou a própria sepultura. Então eu acho que tem alguma coisa mercadológica e de grana aí também, viu, doutor? Tem lógica sim, Didi. Tem lógica. Mas, graças a Deus, porque ele tem voz, né, Didi? Ele tem informação e tem voz. Então, verdade. É um aliado importante aí pra gente. Bem-vindo ao lado de quem está certo, Cláudio Dantas. Bem-vindo. Pois é. Bem-vindo ao lado negro da força, né? Como diria Darth Vader. Vader. Não, bem-vindo à luz, Didi. O lado negro está do outro lado. Está do outro lado lá. Bem negro, nós somos Luke Skywalker, né? O outro lado é o David, o maluco lá de preto, que eu esqueci agora o nome. Darth Vader. Porra, adoro Guerra nas Estrelas, bro. Mas, enfim, a gente estava falando da pesquisa que estava dando Flávio atrás. E se eu trouxer uma pesquisa para o senhor agora que está dando Flávio na frente? Olha que coisa, rapaz. Olha isso aqui, galera.
Olha isso. Flávio tem 47% e Lula 44% no segundo turno, diz pesquisa. Levantamento da GERP, divulgado nessa sexta-feira, mostra que o senador Flávio Bolsonaro tem 47% das intenções de voto, contra 44% de Lula, em eventual disputa de segundo turno. Com a margem de erro, os pré-candidatos estão tecnicamente empatados. Então, a margem de erro é de 3 pontos, né? Lula vence os cenários testados com Romeu Zema, Ciro Gomes e Ronaldo Caiado. Bom, vamos lá. Aí tá aí, ó. Tirando o Flávio, todo mundo ganha, todo mundo perde para Lula. Tirando o Flávio, todo mundo perde para Lula. Mas, irmão, 47-44 no segundo turno, doutor. Depois de todo esse massacre em cima do Flávio, cara, isso é inacreditável, irmão. Essa semana toda, desde que saiu a pesquisa Atlas Intel, com aquele áudio vagabundo, etc e tal, eu estava comentando aqui com o meu público, eu falei, galera, vai sair um bocado de pesquisa e em todas as pesquisas Flávio vai estar atrás. Mas não. Flávio, além de não estar tanto atrás assim, até na própria Atlas Intel, ele estava 5,6% atrás de pontos, 5,6 pontos atrás. Nessa aí da GERP, ele está na frente, irmão. Olha para isso, cara. Como é que o senhor vê esse cenário aí, doutor? O que pesa muito numa pesquisa dessa é a intenção, ok? Então, assim, óbvio, o cara que vai lá e oposição contrata uma pesquisa, então o pesquisador vai buscar um público-alvo que tendencia a chegar no resultado que ele quer. Eu, particularmente, acredito que a diferença de Flávio para Lula, de forma geral, é muito maior. Por quê? Didi, a própria esquerda sabe que Lula tem 63% de rejeição. Quem rejeita não vota em Lula. Ok? Então, rejeitou, esquece. Então, são 63% em tese do eleitorado que vai votar ou em alguns dos candidatos de terceira via, ou já se decidiram que para tirar o Lula da presidência, o único cara que tem condição é Flávio. As pesquisas desse jeito mostram isso. Ó, tá aqui. Se você não quer esse cara aqui, só tem esse. Isso é bom, espetacular. É o antipetismo, né? Exatamente, Didi. Tem gente que vota em Flávio porque é bolsonarista. Mas vai ter gente que votará em Flávio porque não quer mais o PT lá. Sim, não tenho a menor dúvida. O antipetismo é muito forte na sociedade hoje em dia, muito forte. Sim. E aí junta o bolsonarismo, que é uns 35%, 40% da população, com essa galera que não quer votar em Lula de jeito nenhum, é muito difícil essa reeleição para ele. Essa pesquisa é clichê o que eu vou falar. Pesquisa é retrato de momento. E é mesmo. Pesquisa é o retrato do momento. Mas doutor, só de ter uma pesquisa que foi feita depois do áudio e Flávio está na frente, meu irmão, mostra Sim. que nas próximas pesquisas ele ou já empatou em todas as outras ou já vai estar um pouquinho na frente como ele já estava. Se a gente der uma analisada geral nas pesquisas de forma geral, hoje a leitura que se tem é de que nós teremos obrigatoriamente um segundo turno. Ninguém leva, em tese, ninguém leva em primeiro turno, mas no segundo, Didi, quem vota Lula vai continuar votando. Tá bom, então 40% votaram em Lula. Ok? Quem não votou em Flávio no primeiro turno, votará em Flávio no segundo. Sim. Simples. Você viu a pesquisa aí, foi perguntado, te afetou o áudio de Flávio? Quase 80% dizendo não. Não me afetou em nada, não. Vou continuar votando em Flávio mesmo. Porque
Vai lá. Então, só um detalhe. Essa linha de raciocínio comprova que o percentual de rejeição vai se refletir em segundo turno em voto, 60% a 63%. Sim. Entendeu? Não tenho a menor dúvida disso. Sim. Aí, olha só. Isso aí a gente viu o segundo turno. Eu quero botar aqui no primeiro turno Flávio Bolsonaro e Lula empatados 38% os dois do primeiro turno. Nessa pesquisa da GERP. Os dois empatados com 38% no primeiro turno. No segundo turno, Flávio ganhando. E aí o Alan comenta o seguinte, vou trazer aqui para vocês. Alan comenta o seguinte: não deu certo. Flávio, presidente, já é uma realidade em Washington e para qualquer um que queira ver o mundo como ele é. Aí tá aí a pesquisa, ó. Flávio e Lula, Flávio 47 a 44. Zema e Lula, Lula ganha 45 a 34. Ciro Gomes e Lula, Lula ganha 41 a 31. Caiado e Lula, Lula ganha 44 a 32. E Lula perde para o Flávio Bolsonaro. Ou seja, de fato, não tem outro candidato, né, doutor? Já está consolidado. Sim. Aí é Flávio Bolsonaro contra Lula no segundo turno, pronto, e acabou. Eu faço hoje uma projeção de 60 para Flávio e 40 a 35 para Lula no segundo turno. Leitura minha. É minha, né? Não, Deus te ouça, não é uma expectativa. Didi, eu olho números de campanha todos os dias para os meus clientes. E é natural essa oscilação. E outra, vamos ser claro, o Lula tem a máquina na mão, ele tem a velha imprensa na mão, ele tem o STF na mão e ele não consegue crescer. Ele não cresce. Então, a rejeição é muito maior, né? Neste caso, o que reforça que quem não vota no PT não votará no segundo turno. Pode até votar em branco, nulo, se abster, mas no PT ele não vota. Não vota. E a chance de votar a Flávio é muito maior. Ainda vou além, cara. Eu acho que quem não vota no PT não vota Lula no segundo turno, não. Sim, vota em Flávio. Jamais. Vota em Flávio. Eu acho que essa galera aí vai entender direitinho aí como é que a banda tá tocando. Bom, vamos continuar aqui. Eu queria botar... Não sei se eu boto aqui esse vídeo, rapaz. Tô na dúvida se eu boto o vídeo do Duda Lima. Onde ele fala sobre a escolha do presidente Bolsonaro em relação a Flávio. É muito mais do que uma escolha de pai para filho. Entendeu? Não é uma. Flávio não escolheu. O presidente não escolheu Flávio por ser o filho somente. Escolheu Flávio porque Flávio é capaz de levar o barco adiante. Acho que eu vou botar esse vídeo aqui para a galera ver. É um vídeo de 5 minutinhos, galera. Mas eu acho que vale a pena a gente ver aí. Aí é o Duda Lima, né? Agora, só rapidinho aqui. Esse sujeito aí, esse cara aí, ele tentou sabotar Flávio o máximo possível. O máximo possível ele tentou sabotar Flávio para viabilizar Tarcísio. Esse daí é braço direito de Valdemar da Costa Neto. Certo? Não conseguiu. E agora ele tá vindo com essa daqui, ó, galera. Vou botar aqui para vocês. Bom, vocês viram aí, né? Ele falando aí sobre a escolha de Bolsonaro, etc e tal, que é uma escolha racional e emocional também. E eu concordo com o Duda. Eu não sou fã desse cara, não. Não sou fã desse cara, não, mas eu trouxe isso aí porque é uma reflexão boa. A escolha do presidente Bolsonaro pelo filho. Mas ali no final, quando ele diz assim, vocês vão se surpreender com o Flávio, eu também acho, doutor. Eu também acho que a gente vai se surpreender com o Flávio. Flávio sempre foi um senador meio low profile, né? Aquele senador que age nas sombras, aquele senador que não dava muita entrevista, aquele senador que agia ali nos bastidores. E agora a gente tá vendo o cara desabrochar, né, irmão? Agora a gente tá vendo
nascer um estadista, bicho. Perfeito, perfeito. A impressão Didi, que eu tenho. Bolsonaro viu duas coisas para a escolha do Flávio, ok? A primeira é condição e preparação. A segunda é justamente o que o Duda disse, confiança. Ele sabe que Flávio tem condições, está preparado e está se preparando para dar continuidade ao governo do pai, que foi uma baita gestão. Entende? O mundo sabe disso, Didi. Trump sabe disso. O mercado financeiro sabe disso. Talvez a resistência do mercado financeiro fosse maior se o pré-candidato fosse Eduardo. Sim, concordo. Concordo. Porque Flávio joga de um jeito muito discreto, é um cara... tem um perfil se dá bem com a oposição, pô. Ele se dá bem com o Jacques Wagner, se dá bem com a galera do PT. Exatamente. E eu não tenho dúvida que Flávio está se preparando para, no dia 1º de janeiro de 2027, dar uma guinada de 180 graus nesse país e a gente voltar ao trilho ao qual nós estávamos lá. Didi, eu converso todos os dias com clientes do mercado financeiro. Didi, Flávio é um nome muito bem aceito. Muito bem a mídia aceito. que fica dizendo que não, né, doutor? Exatamente, é muito bem aceito. Justamente por ser discreto, ser acessível, de dialogar com a oposição, dialoga bem. Então, é um perfil, é um Bolsonaro com características do Jair, mas de uma forma mais sutil. Isso, pronto. É isso daí. E isso levará ele a ser presidente da República. Tenha certeza disso. Certeza Também disso. acho. Bom, meu amigo, eu queria mudar de um assunto aqui, queria mudar do assunto do Flávio, que acabou de sair aí uma breaking news, né, uns minutinhos atrás, da Carla Zambelli, doutor. Saiu uma breaking news agora da Carla Zambelli, e eu tenho que usar a sua expertise como um grande advogado que o senhor é, para a gente comentar isso aqui, ó. Matéria da CNN. Justiça da Itália acolhe recurso e nega extradição de Carla Zambelli. Deixa eu aumentar aqui. A justiça italiana negou a extradição de Carla Zambelli em um dos processos contra ela no país. A decisão atende um pedido da defesa. Julgado nesta sexta-feira, 22, a ex-deputada está presa na Itália desde julho de 2025, após o nome incluído na difusão vermelha da Interpol como foragida internacional. Então já vai ter que tirar esse nome daí, né, doutor? Eu acho. Bom, a matéria é essa, né? É curtinha, mas dizendo que a Justiça da Itália negou a extradição da Carla Zambelli. E aí, meu amigo, eu acho que isso aí é um balde de água fria aí em algumas autoridades e no governo brasileiro que já estava dando como favas contadas aí a extradição. Tá, aí tem duas coisas importantes. Ela continuará na lista vermelha. Bom, porque tem outro processo, é isso? Não. Ela continuará. A não ser que a negou a Interpol... extradição, porra. Por que ela vai continuar se negou a extradição? Porque ela tem uma condenação em um país que é signatário ao trabalho da Interpol. Não faz diferença nenhuma, Didi. O que o governo italiano demonstrou, duas coisas, a meu ver. Uma, ele reconhece que a condenação dela teve intenção política. Então, ele nega a extradição. Então, como é que vai deixar na Interpol, doutor? Se o governo italiano reconhece que tem uma perseguição política. Sim, mas não é a decisão do governo italiano que tem força para que o nome dela seja retirado da lista vermelha. Ela só não será extraditada.
O que a Itália fala? Ó, ela está condenada? Tá. A meu ver, tem cunho político. Então, se ela pede asilo, eu darei. É isso que eu iria falar. A negativa da extradição aponta duas coisas boas: que os outros processos que ela tem lá também caminharão para a negativa de extradição, porque lembra que são duas condenações. Segundo, o governo italiano reconhece que houve um julgamento injusto pela finalidade política. E eu vou te falar o terceiro ponto que eu vejo. O governo italiano sabe que em dezembro, esse governo que está aí está fora. E ela não quer se indispor com o novo presidente do Brasil em 1º de janeiro de 27. É isso. Joga lá para frente. E aí sim, depois disso tudo, em 27, nós teremos certamente milhares de revisões em processos crimes que serão anulados, incluindo os casos da deputada Zambelli, incluindo o caso dela. Eu estou tentando achar aqui, feito um desesperado, o telefone do advogado da Zambelli. É Fábio Panuzzi o nome dele. Como é o nome? Como é o nome? É isso mesmo? Panuso. Deixa eu ver se eu acho aqui o telefone dele. Porra, acho que ele mudou, velho. Ou eu não guardei, sei lá. Mas enfim, vou mandar uma mensagem. Bem ele, viu, Didi? Trabalhou muito bem ele, um cara aguerrado, batalhador, é um exemplo, viu? Parabéns a ele aí.